Amigos nos Is, sexta-feira, último diazinho de abril, dia 30 hoje. Seguimos ao vivo aqui para você que nos acompanha com muito carinho, trazendo o assunto de aliados do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que tem sugerido a ele que arquive os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal que tramitam na casa. Pacheco, segundo o Estadão, avalia que não é hora de tratar do assunto nem para arquivar e muito menos para aceitar qualquer um dos pedidos. Atualmente, há 10 pedidos de impeachment de ministros do STF em tramitação na casa, aguardando um parecer da Advocacia do Senado. Das 10 petições, 6 são pelo afastamento do ministro Alexandre de Moraes. Começo com você agora, Guilherme Fiuza. Olha, então, com a palavra, a Advocacia do Senado, né? Não tem mistério aí, Adriana, não tem mistério, não tem tabu, né? Eu trato desse tema, assim, com muita tranquilidade. Não se trata de perseguição, tudo bem, a gente sabe, a gente critica constantemente aqui atos que a gente considera impróprios, para dizer o mínimo, do Supremo Tribunal Federal. Agora, assim é a lei no Brasil. Assim é o equilíbrio das instituições. Alguém tem que rever o outro poder, senão ele é um poder absoluto, senão ele está num regime absolutista, né? Embora muitos tenham essa tentação e gostem dessa ideia e achem até que tem esse poder, mas não tem. Enquanto chamar de democracia, não tem. Então, é simples assim. A Advocacia do Senado precisa apreciar, precisa responder, né? Pode até negar, pode até dizer não está bem fundamentado, etc. E vamos, como sociedade, quebrar esse tabu. Vamos abrir esse instrumento que existe, que está aí, mas que não é exercido, que é a revisão dos atos do Supremo Tribunal Federal pelo Senado Federal, Qual é o problema? Não é caça às bruxas, não é partir para uma represália, não é uma perseguição política, é o dever do Senado. Ele precisa examinar. A advocacia examina, depois vai para o presidente, ele coloca em votação e nesta votação há uma ampla discussão dos atos do determinado ministro que esteja lá, né, implicado como passível de revisão. E os senhores senadores terão todo o espaço do mundo democrático para avaliar e até para negar, dizer não achamos que aquela prisão em ato de ofício do Daniel Silveira, independentemente do que ele tenha falado, não achamos não que ela atropelou a imunidade para a livre expressão de um parlamentar, conforme está inscrito na Constituição. Mas tudo bem, cada um lê a Constituição como quer hoje, não é isso? Então, os senadores podem ir lá e entenderem que não foi assim e deve ser respeitado. Se os senadores assim entenderem, por exemplo, em relação ao pedido implicando o ministro Alexandre de Moraes, se eles assim entenderem, como a Câmara até já entendeu, a Câmara deu razão e confirmou a prisão. Agora, Adriana, esse tabu precisa ser superado. O Senado precisa exercer esse papel. Senão, o Senado estará dando toda a razão para a opinião pública dizer o que ela tem dito. O Senado tem rabo preso. O Senado tem culpa no cartório. O Senado tem o que temer e está protegendo o STF. Então, vá lá, Senado. Faça o seu papel, né? Faça o seu dever dentro da estrutura democrática brasileira. Honre a democracia, não para perseguir um ministro, mas para que a sociedade entenda e o país possa se convencer de que os ministros do STF não são seres, não exercem um poder absolutista. E aí em Brasília, Zé, que estão falando sobre o assunto, sobre os pedidos de impeachment contra ministros? Não vai acontecer, não vai nem ao plenário do Senado. Olha, a situação é a seguinte, eu não acredito na possibilidade de um presidente da Câmara e um presidente do Senado ter poderes que eles acham que têm. Eles apenas são coordenadores e ordenadores do trabalho legislativo. É que nós estamos num sistema presidencialista muito forte,
onde o presidente da República manda, o presidente do Supremo acha que pode mandar mais do que os outros ministros do Supremo, e na Câmara e no Senado não é diferente. O Congresso Nacional acha que os presidentes mandam mais, mas não mandam. Daí essa força que o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, acha que tem. Não tem. Eu conversei com integrantes da mesa diretora do Senado e eles me disseram o seguinte: não há clima, não há possibilidade de levar ao plenário do Senado Federal qualquer tipo de pedido de impeachment de ministro do Supremo, mesmo que seja apenas um impeachment pedido para ser rejeitado e dar um alerta para o Supremo de que os ministros não são eternos e não estão acima de tudo. Há, segundo alguns relatos, um sentimento de que seria um ato de força. Eu acho que a Constituição é muito clara. Cabe ao Senado fazer, sim, o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, assim como o Congresso pode fazer o impeachment de presidente da República. Foi um susto naquele primeiro momento no impeachment de Collor. No impeachment da ex-presidente Dilma, a situação já estava mais ou menos certa, mais ou menos definida. Veja bem, alguns destes pedidos, o ex-presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, simplesmente despachou por inépcia. Sendo assim, não entrando no mérito, o assunto não pôde ir para o plenário do Senado Federal. Compromissos ali, compromissos políticos do Senado, compromissos políticos dos presidentes, mas eu acho que isso tem que ser resolvido no plenário do Senado Federal. A maior autoridade do Senado é o plenário. A segunda autoridade do Senado é a mesa diretora, Uma composição de presidente, vice-presidente, secretários, é por aí, o poder. E terceiro lugar está o presidente, que divide o seu poder com a Comissão de Constituição e Justiça, que tradicionalmente tem uma importância fundamental nas casas legislativas. Pois bem, esses pedidos estão lá empacados, o presidente acha que não pode colocar. Eu vou te ser muito sincero, nem estou entrando no mérito, nem defendo o impeachment de nenhum ministro do Supremo, mas eu defendo com muita força que o assunto seja colocado no plenário para os senadores dizerem lá sim ou não. Eles foram eleitos exatamente para isso, para decidir, e era isso que eu queria ver, que o Senado fosse inteiro, Mas esses integrantes da mesa dizem que se trata de um ato de força, que poderia soar como retaliação por atos do Supremo Tribunal Federal contra o Congresso, principalmente depois desta decisão de mandar instalar esta CPI da Covid, que esta sim foi inusitada num momento em que o Senado está remoto e a CPI está funcionando e pode agravar a situação da casa que, olha, foi a mais devastada. 3 senadores morreram e 17 funcionários do Senado Federal. E Ana, são 10, então, pedidos de afastamento de ministros do Supremo lá no Senado, 6 especificamente do ministro Alexandre de Moraes, Ana. Adriana, é preciso colocar em pauta, é preciso tocar esse assunto sim, E os senadores, nesse ponto, já que eles têm que sempre mostrar uma razão ou mostrar uma desculpa ou se justificar perante os ministros do STF, que eles digam a verdade. Os meus patrões, o povo, eles estão pedindo, as pessoas estão pedindo, o povo está pedindo. E nós temos que continuar fazendo essa pressão forte aqui de fora, porque nós realmente somos os chefes aí das casas legislativas. Nós elegemos essas pessoas. Agora, um ponto, Adriana, é que a gente tem que ter muita paciência nessa troca toda, nesse nosso caminho aí do futuro progresso. Nós temos um ímpeto de paixão, de imediatismo, a gente quer que tudo aconteça assim que nós temos uma oportunidade, mas a gente tem que entender que várias reformas, principalmente PECs importantes como a do foro privilegiado, nada disso vai passar em um ciclo presidencial ou mesmo em 2.
as cadeiras importantes do Congresso, ali do nosso parlamento, a gente vai ter que ter muita paciência para trocar. Nós entramos aí numa revolução silenciosa, mas não deixa de ser uma revolução política para o povo brasileiro, para a gente começar a trocar, a extirpar e a colocar o dedo ali na ferida de cada senador, de cada deputado, porque nós sim somos os patrões dos parlamentares. E a gente tem que continuar fazendo pressão para que isso aconteça, porque é exatamente a Casa do Senado que é o gancho, que é a premissa dos freios e contrapesos que nós temos, do balanço, do equilíbrio que nós temos aí no nosso processo institucional. Agora, um ponto interessante que o Zé mencionou sobre a CPI da Covid, o presidente Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ainda está com o seu perfil no Twitter trancado, mas, obviamente, que algumas pessoas ainda conseguem segui-lo. E ontem ele fez o seguinte tweet, Adriana, em relação a essa discussão aí, que faz parte, inclusive, da CPI da Covid-19 sobre a omissão do governo em relação a não comprar vacinas da Pfizer há meses e meses e meses. O presidente Rodrigo Pacheco ontem tuitou o seguinte: o Brasil acaba de receber 1 milhão de doses da vacina Pfizer-BioNTech, de um total de 100 milhões de doses, cuja aquisição pelo governo federal foi viabilizada pela Lei 14.125/21, que tive a satisfação de ser o autor. Isso é um exemplo de que a união gera resultados efetivos. Aí, Adriana, o próprio presidente do Senado dizendo que o governo federal não tinha como comprar essas vacinas da Pfizer sem passar pelo Congresso. Espero que ele coloque essa informação aí à disposição da CPI da Covid-19, Adriana.